se está dando certo. Vocês conseguem ver? Sim. Sim. Ok. Então, posso ir? Porque eu Pode estou sim. aqui. Pode sim. Isso. Sim. Está passando, né? Tá passando sim. Então, bom dia, pessoal. Eu vou fazer uma aula hoje de laboratório em trombose e hemostasia, muito dirigida para os residentes, para a gente entender os princípios do laboratório, do que a gente pode ter ou não ter num laboratório de coagulação, né? Só para lembrar isso, o laboratório de coagulação é um delírio, né? Porque o coágulo mesmo é um negócio. Isso aqui é uma imagem ao vivo de um coágulo, é uma técnica muito interessante. Ele faz uma lesão vascular e vê a formação do coágulo e marca todo mundo, plaqueta, fator tecidual, fibrinogênio, fibrina, ele marca tudo, então ele vê como acontece, né? E você vê que acontece mais ou menos tudo junto e misturado aqui nas plaquetas, e depois já em cima vem o fator tecidual e vem a fibrina formada, né? E isso é a formação em vivo. E quando você vai para a veia do paciente, que é essa situação aqui, ela é completamente artificial e o que você põe nos aparelhos é uma inferência, tudo que a gente tem de informação é uma inferência, né? Então, os testes de coagulação que eu vou comentar, a gente divide basicamente em hemostasia primária e no resto da coagulação. A hemostasia primária é função plaquetária, contagem, tempo de sangramento, prova de Lasso, eu vou falar um pouquinho, e outros testes que não são da rotina, são mais do hematologista mesmo, mais da conta da gente, né? Não é do clínico geral ou do médico em geral. E os exames de coagulação, a gente tem os testes coagulométricos, né? Básicos, a gente vai comentar, anticoagulante lúpico, porque eu acho que é uma coisa importante a gente entender como funciona, né? Dedímero, anti-10, essas coisas, os inibidores da coagulação, polimorfismos eu vou só citar, porque é biologia molecular, e os testes gerais de avaliação global da coagulação, a tromboelastometria o mais importante. Então, o que está em vermelho aqui é rotina, vamos dizer, um laboratório de rotina faz isso, tá? E o que está em branco é mais da conta do especialista. As variáveis pré-analíticas em coagulação são muito importantes, porque, como você viu lá, né, no braço do paciente, você começa a ativar a coagulação aqui. Então, ter uma veia boa é importante para fazer a punção venosa sem erro, sem interferente, tá? Então, você imagina essa veia boa, assim, bonita, e esse moço aqui, imagina colher sangue desse bichinho. Então, é complicado e isso não tem conversa. Não foi boa a coleta, você não tem como tirar um bom exame daí, né? Por isso que é importante você fazer coagulação num laboratório que você confie, que a coleta seja adequada e que, quando ela não for, ele não use a amostra, tá? Outra coisa é ficar passeando com a amostra, né, de um lado para o outro. Eu costumo pedir para os pacientes não colher domiciliar, colher no laboratório mesmo, avisar o laboratório que vai colher os exames de coagulação, para o laboratório saber que você vai lá fazer isso e se preparar para tal, né? E várias coisas a gente vai, eu vou passar por cima, mas tomar muito cuidado com essas coisas pré-analíticas, tá?
Nos exames da hemostasia primária, né? A contagem de plaquetas, exame do sangue periférico, isso é importante, olha, né? Que a contagem de plaqueta, que é feita no aparelho, você conta cada plaqueta que passa, né? Antigamente a gente fazia a contagem em câmera, a contagem em fônio, você pode fazer ainda, e ele é muito útil olhar no microscópio para ver esse tipo de coisa, né? Agregado plaquetário, a forma das plaquetas. Isso aqui é um Bernard Soulier, tá vendo? Tamanho da plaqueta. Isso aqui é outra paciente, é uma paciente nossa, né? A gente comenta que é o May Hagley. A gente viu há dois ambulatórios na quinta-feira. É uma plaqueta grande, essa paciente tem uma plaqueta penia e sangra mesmo com 40 mil plaquetas, o que é diferente de PTI, né? E ela tem inclusão, tá vendo, nos neutrófilos aqui, isso é um defeito estrutural da membrana plaquetária, tá? Então, a gente olhar o esfregaço, vocês veem isso no ambulatório, é muito importante, né? Tanto para a forma como para a contagem, se precisa mesmo. E a gente tem a avaliação de função plaquetária, que é o tempo de sangramento em vivo, né? O tempo de sangramento que a gente faz na orelha é o tempo de Duke, tá? E é uma lancetinha e um papel de filtro que você precisa. Ou o tempo de IVE, que é mais sensível que o Duke. O que que quer dizer? Para você ter um Duke alterado, você tem que ter uma alteração de função importante, senão você não pega. Aí você faz um IVE que ele aumenta a sensibilidade. Ele não é melhor, ele é só mais sensível. Então, um sujeito que pode ter um Duke normal pode ter um IVE alterado, tá? Mas mesmo assim são exames bem grosseiros da avaliação de função plaquetária, mas úteis na prática para screening. A prova do laço, gente, é um negócio que a gente faz no consultório, né? Nenhum laboratório, ou raramente hoje os laboratórios fazem prova do laço. Ela é importante no próprio consultório, quando você examina o paciente, para ver se aparece a tendência de formação de petequia que ele tem. E como esse sujeito aqui é na fila da dengue, né? Na fila do pão, mas na fila da dengue. Você diferenciar quem é que vai precisar internar, quem não, quem você vai precisar olhar esse hemograma, enfim, especialmente quando você tem 200 pessoas na fila, como é no caso dos surtos epidêmicos, tá? A gente tem esse tempo de sangramento, ele vem sendo substituído pelo teste com os aparelhos de função plaquetária, o PFA mais usado, mais conhecido, ele melhora a reprodutibilidade, melhora um pouco a sensibilidade e ele permite que eu faça o teste sem o paciente, que aqui eu preciso da orelha, preciso do braço, aqui não preciso. Eu pego o plasma, o sangue do paciente, o sangue total, coloco nesse cartucho e ele aspira por esse tubinho, passando por um disco, tá vendo? Que tem colágeno e adrenalina, ou colágeno e epinefrina, você tem as duas coisas. À medida que passa, ele vai formando agregado, tá vendo? E fecha. Então, o sujeito com diminuição do tempo, o aumento do tempo de fechamento, ele tem uma diminuição da função plaquetária, tá? E isso ainda que ele não seja tão sensível, ou seja, algumas doenças, trombopatias ainda vão ter esse exame normal, ele pode detectar, ele é útil. Para controle de aspirina, clopidogrel, né, de antiplaquetário, só lembrar, gente, a gente não monitoriza antiplaquetário, quer dizer, não adianta eu fazer o teste para ver se eu preciso mudar a dose da aspirina, isso não é assim, não é que nem anticoagulante. Então, ele serve só para dizer que o paciente está tomando, né, se o paciente está em uso, e também não prevê risco de sangramento, tá? Então, ele não correlaciona. Então, toma cuidado com isso. Um outro jeito de avaliar a função plaquetária é a agregação plaquetária, e que também é um teste grosseiro. Na verdade, eu pego um plasma rico em plaqueta
e jogo nele um agente agonista plaquetário que vai ativar as plaquetas e vai formar grumos. Então, eu tenho uma mudança na passagem de luz, né? Você vê como é grosseiro? Eu gosto de explicar isso para você entender que é grosseiro, é só essa, essa variação de DO que é basicamente, ela não conta grande coisa para mim. Mas ela serve para dizer, olha, o seu problema de sua púrpura é por defeito de função plaquetária ou é por von Willebrand. Aqui é um exemplo de curva de von Willebrand, que é quando eu coloco a ristocetina, que ela faz uma aglutinação das plaquetas. Um jeito mais sofisticado é a secreção plaquetária. Eu vejo a quantidade de ADP que nesse plasma ele é produzido na hora que se ativa a plaqueta, tá? É feito no mesmo aparelho. Isso a gente teve esse aparelho, é feito no mesmo aparelho, é um outro canal, é um canal de luminescência, tá? Mas e também te mostra a função plaquetária. E aí tem a citometria de fluxo, que é muito mais fácil de fazer, né? E muito mais específica. Então, você pode contar a plaqueta reticulada, que me mostra plaquetas jovens em circulação, né? É uma espécie de reticulócito de plaqueta, tá? Ela mais jovem, ela tem mais esse reticulado, então você consegue ver isso na citometria. E aqui você tem várias glicoproteínas e outras proteínas de membrana plaquetária que você pode quantificar na citometria de fluxo e que tem uma aplicação bastante específica. Na verdade, eu não preciso saber se é 2B3A, se é um B9, para tratar esse paciente, né, na coisa. Mas isso a gente um dia fala sobre a avaliação das púrpuras e como a gente trata isso, né? Ele vai marcar também agregados, formação de agregado com leucócito, formação de micropartículas. Isso é mais ainda na parte de pesquisa do que você tomar decisões clínicas baseadas nisso. A avaliação da coagulação, então, aí eu vou entrar nos testes mesmo, são os métodos coagulométricos que foram os primeiros a serem feitos. Isso aqui só quem é velho lembra que a gente fazia isso na mão, né? A formação do coágulo, tá vendo que bonitinho? Você põe o plasma e vai balançando até formar isso e você marca o tempo. Era assim que fazia, tá? Aí depois a gente começa a fazer com aparelhos, cada vez um aparelho de um canal, de mais de um canal, aí uns aparelhos mais sofisticados. E hoje o point of care, por exemplo, que o paciente faz em casa, um TP que ele faz em casa, tá? É um método um pouco diferente, mas quer dizer a mesma coisa. O que é importante são tubos em citrato, colhido em citrato de sódio, não é IDTA, como no hemograma, e basicamente é o seguinte: você põe o plasma, você põe um ativador, você põe o cálcio, porque você colhe em citrato, né, tudo isso, você coloca o cálcio e você mede o tempo de coagulação. Esse ativador aqui é que vai modificar e você vai ver porque um TP e um TTPA ser diferente um do outro. Importante a gente centrifugar bem. Eu trabalho em plasma pobre em plaqueta, porque a plaqueta carrega fosfolípido. Se sobrar plaqueta, ela por si só encurta os tempos. Então, isso é importante. E eu tenho uma proporção de citrato fixa para ser proporcional, o tempo de coagulação ser proporcional à quantidade de cálcio que eu ponho, tá certo? A gente vai ver isso. E aqui no laboratório, só no laboratório, onde os delírios acontecem, é que a gente divide a cascata da coagulação nessas três vias: via extrínseca, via intrínseca e via comum, tá? Então, como é que funciona? Tempo de trombina via extrínseca, né? O que é o tempo de trombina? Protrombina. Eu ponho plasma, ponho tromboplastina e ponho cálcio. É só isso. E desde 1935, quando o Quick descreveu esse teste, ele é igual.
tá? Muda o reagente e tal, mas ele é basicamente a mesma coisa. O que que é tromboplastina? É uma lipoproteína, ela tem uma parte proteica e uma parte lipídica. Lembra que eu estou com plasma pobre plaqueta, eu não tenho fosfolípide ali, e eu preciso disso para cascata acontecer. E essa lipoproteína, ela é capaz de ativar o SET. E é uma coisa não fisiológica, tá? Não existe nada fisiológico que eu tenho 100 microlitros de plasma com 100 microlitros de tromboplastina. Isso não acontece em vivo. Mas in vitro eu vou ativar todo o 7 que tem naquela amostra, que ativa o 10, que junto com o 5 ativa a protrombina, trombina, coágulo fibrinogênio. Se eu não tiver via intrínseca, não tem importância, ele é normal. Isso é um grande vantagem para a gente, tá? Então, ele enxerga esses fatores. E o RNI é um jeito da gente reportar, é que nem 100 centímetros e 1 metro, é mais ou menos falar isso, tá? E que leve em consideração a sensibilidade da minha tromboplastina, que ela varia, são várias fabricantes e várias matérias-primas, né? As primeiras tromboplastinas que eu usei na vida, eu que fazia, eu pegava o cérebro lá no verificação de óbito e macerava e com acetona e fazia minha tromboplastina, fazia as diluições, enfim. Hoje não, né? A gente compra e elas variam e por isso você precisa dessa correção e o RNI serve para corrigir especialmente pacientes em uso de AVK, tá? E ele é o teste para monitorar AVK. O TTPA. O TTPA a gente começa do outro lado. Eu ponho o plasma e eu ponho um ativador de 12, que o ácido elágico é o mais frequente, selítio, caulin, tá? Eu ativo 12 da amostra, de novo, não é fisiológico, então eu ativo todo o 12 que tem lá. E para substituir o fosfolípide, eu não uso mais a tromboplastina, senão eu ativo o 7, eu quebro ela e uso só o fosfolípide, tá? Por isso que a gente chama isso de tromboplastina parcial, que é só um pedaço dela, tá? Então, é um tempo de tromboplastina parcial ativado, né? Não é que ela é parcialmente ativada, a gente ouve umas bobagens assim, mas é só para lembrar, quem é parcial é a tromboplastina, por causa disso aqui, tá? E para eu usar o fosfolípide e substituir a plaqueta. Então, ele vai ler esse povo aqui e não vai ver deficiência de 7. E com isso eu consigo trabalhar onde está o defeito. Sempre me diz a relação doente normal, ou seja, eu preciso um TTPA normal, do normal, aqui não é TP, né? É TTPA, mas tudo bem. Eu preciso da relação paciente normal. E é o teste de monitorar a heparina, por sorte, né? Eu uso TP para VK e TTPA para heparina e dá certo, né? Um enxerga bem o outro, um não enxerga o que o outro enxerga. No fim, tempo de trombina é jogar trombina no plasma, simplesmente. Eu tenho um plasma puro e jogo uma solução de trombina bem diluída. Isso fica. é, é, essa condição me mostra toda essa fase final. Depende de fibrinogênio, depende de fibrina, e depende de inibidores disso, de trombina. Então, ele era um teste que a gente não fazia há muitos anos, voltou a fazer quando os DOACs, quando a dabigatrana entrou no mercado, e eu uso isso no PS para saber se o sujeito está tomando dabigatrana, né? Ele é bem sensível. E para heparina, ele é muito sensível. Você saber se a amostra tem heparina, o tempo de trombina é ótimo, um pouquinho de heparina ele prolonga muito. Então, a gente tem esses 3 testes que são rotina, todo laboratório faz isso aqui. Algumas coisas que eu queria falar para vocês do TTPA, cada laboratório define sua normalidade, isso aqui é em segundos, isso aqui é a relação doente normal, né? Tanto em relação a isso, e esse valor limite deve ser definido em cada laboratório com seu aparelho, com seu reagente. Só para mostrar para vocês isso aqui, é a sensibilidade do TTPA, isso é uma curva que eu fiz há muitos anos,
eu peguei um plasma deficiente em fator 8 e fui colocando plasma normal, então eu fui fazendo diferentes concentrações de fator 8, né? Como se fosse um hemofílico. E fui fazendo TTPA. E você vê que ele começa a prolongar no meu sistema com valores em torno de 30%, tá? Então, isso aqui é um TTPA bem sensível. Hoje em dia, a gente tem TTPAs que são muito menos sensíveis. O que que quer dizer isso? Que eu posso ter TTPA que não pega deficiência, que se ela não for total. Um hemofílico grave vai pegar, porque tem menos de 1%, mas hemofílicos leves, os TTPAs podem, e não só da hemofilia, mas deficiências leves de fator podem ter TTPA normal, dependendo do tipo de reagente que você usa. Por isso que na coagulação e nos bons laboratórios isso tem, você tem um TTPA, que é o geralzão, um TTPA para deficiências de fatores, que ele é mais sensível, um TTPA para ver heparina, que é mais sensível à heparina, e aqui a heparina, olha que festa. Isso aqui é um paciente, isso aqui é outro paciente. Na verdade, é o mesmo paciente com concentração diferente de heparina, tá? Mas é o mesmo plasma. E vários reagentes diferentes. Só para te mostrar em segundos como varia, é a mesma amostra, olha como varia em segundo, e mesmo quando eu faço a relação, ela varia com o reagente, tá vendo? Por isso que cada laboratório precisa definir para o seu par, né, reagente, aparelho, a faixa de heparina, de dosagem da heparina, de titulação para o TTPA, tá certo? Então, quando alguém me diz que o TTPA de alguém é 28,3 segundos, eu não tenho a menor ideia do que seja, né? Depende do normal, depende de como que é a faixa normal daquele aparelho, daquele combo, aparelho, reagente. Tá certo, gente? Como é que eu lido com TTPA prolongado? Vocês estão cansados de ver eu falar lá no ambulatório? A gente faz todo TTPA prolongado, a gente vai pesquisar anticoagulante circulante. Ou né, ele é uma deficiência de fator, esse prolongamento é uma deficiência de fator, ou ele é um inibidor, um anticoagulante circulante mesmo. Então, o TTPA da deficiência, eu misturo plasma 1 para 1, tá? Mistura normal, com plasma normal, 1 para 1. Ele é longo, corrigiu, gente, é ficar normal, não é só diminuir. Ficou normal, isso é deficiência de fator. Não ficou normal, eu tenho um inibidor lá. Esse inibidor pode ser um inibidor de hemofilia, um paciente, aqui, né, no caso não inibidor, a deficiência de fator é o hemofílico, o inibidor, essa moça é um inibidor adquirido de fator 8, tá? Então, basicamente, colocando de outra forma mais explícita, esse TTPA prolongado, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é que se seu paciente tiver hematócrito alto, a quantidade de citrato que você tem para a quantidade de plasma começa a ficar muito, né? Então, o seu tempo vai ser prolongado, né? Agora, hoje a gente presta mais atenção a isso, mas é, pensa num paciente cianótico por DPLC, uma cardiopatia congênita, que vai operar, você vai fazer um TTPA e ele tem um hematócrito alto, ele vai ter um TTPA prolongado, aí fica todo mundo nervoso, suspende, enfim, a cirurgia. E o que você tem que fazer é corrigir a quantidade de citrato para essa quantidade de plasma e aí ele fica normal, né? Então, a deficiência de fator é uma causa. A presença de inibidor, a gente tem três tipos que precisa definir: heparina, inibidor mesmo, e um antilúpico, tá? Heparina, lembra, eu falei do tempo de trombina, isso ajuda muito a gente, porque ele prolonga demais e aparece, e é normal nos outros dois. Inibidor de fator, a gente faz dosagem do fator em diluições sucessivas, eu vou mostrar isso. E o anticoagulante lúpico, que eu vou comentar com mais calma. Então, aqui nós temos dois casos de não correção, os dois têm um inibidor,
Esse paciente que está sangrando, essa paciente, e esse moço que tem uma circulação colateral, porque ele tinha uma trombose de cava, são muito diferentes, mas o plasma deles é amarelinho igual, né? No laboratório você não vê diferença. Como é que eu vejo a diferença deles? Essa moça tem um antifator 8, né? Uma paciente que há muito tempo que a gente atendeu aqui, os dois, aliás. Ela tinha um TTPA bem prolongado, não corrigia com a mistura, e uma coisa que se faz é a diluição sucessiva. Todo sistema que você tem um inibidor, quanto mais você dilui onde você dosa esse inibidor, quanto mais você dilui, mais ele desaparece o inibidor e você consegue ver a enzima, ou no caso, o fator 8, por exemplo, né? Por diluição do inibidor. Então, na diluição 1 para 5, eu achava 9% de 8. Na diluição de 1 para 10, eu achei 18% de 8. Quer dizer, esse é o tal do efeito inibidor, né? Que a diluição faz aparecer. Mostra para mim que tem um inibidor naquela amostra. E esse sujeito, que tinha um TTP parecido, né? O que me fez pensar em antilúpico é a presença de IgG naquela época, 12 era bastante, e esses são os valores reais desse paciente, tá? E é um síndrome antifosfolípide. Então, para o tratamento, a presença de anticoagulante lúpico, a gente usa essa sequência. É um TTPA prolongado que não corrige com a mistura com plasma normal, se corrigir a deficiência de fator, e um confirmatório para a gente ver a dependência de fosfolípide. Então, vou olhar isso um pouco melhor aqui. Eu uso um TTPA sensível, então vou lá e o TTPA do antilúpico não é o mesmo TTPA para fazer diagnóstico de deficiência de fator ou TTPA da rotina, é um TTPA sensível a fosfolípide, tá? E é basicamente o TTPA normal, não tem nada de diferente, tá? É esse fosfolípide que é um pouco mais sensível. Aí eu uso um outro TTPA, que já agora o ativador aqui é o ativador de 12, né? Aqui eu uso um ativador de 10 direto, que é derivado dessa serpente bonita aqui, que é a víbora de Russell. Aliás, as víboras, as serpentes dão muito reagente para coagulação, tá? Mas, enfim, o que que eu faço aqui de diferente? É ativar o 10 direto e usar um fosfolípide diferente desse fosfolípide aqui do TTPA, um fosfolípide desenhado para encaixar melhor o anticorpo, tá? Por isso que ele é mais sensível. E a outra coisa, eu bypasso o 8 e o 9, tá vendo o 8 e o 9 aqui? Aqui eu sou capaz de enxergar um inibidor de 8. Aqui eu não enxergo mais, né? Então, um cara que tem inibidor adquirido de 8, ele tem esse prolongado e esse normal, tá? Então, ajuda bastante no laboratório fazer as duas coisas. E a coisa então, a diferença entre o TTPA já é porque esse é um antifosfolípide sensível, um fosfolípide sensível, um anticorpo, e aqui além de ser um fosfolípide mais sensível ainda, desenhado para isso, ele tem um ativador de 10, tá? E eu uso esse par para fazer o diagnóstico, tá? Se eu usar um só, seja a Russell, seja o TTPA, eu perco lá 5% dos pacientes. Não é muito, não, é menos de 5%, tá? A maioria dos pacientes com antilúpicos aparecem os dois, tá? O teste confirmatório, esse é basicamente é o seguinte: eu pego o plasma do meu paciente e jogo nesse sistema mais fosfolípide. Então, eu tenho um teste que está prolongado, porque eu tenho o fosfolípide, né, o anticorpo que atrapalha o anticorpo pega o fosfolípide, ó, e ele atrapalha a minha ativação da coagulação. Aí eu jogo mais fosfolípide, e aí eu ultrapasso o efeito do anticorpo.
Só que lembra uma coisa, quando eu jogo fosfolípide a mais numa amostra, eu encurto o TTPA, tá? Só que no paciente com antilúpico, eu vou encurtar ainda mais. É essa a diferença. Por isso que dá encrenca, porque quanto mais, né, esse cutoff aqui que é difícil de determinar o que tem que ser determinado a cada reagente e que define quem é normal de quem não é. Quer dizer, quem tem uma dependência importante ou quem tem a dependência normal de fosfolípide, que encurta mesmo, né? Então, o que a gente faz é fazer essa razão entre o tempo sem fosfolípide e o tempo com fosfolípide e ver a porcentagem de correção, né? Então, aqui, num outro jeito de dizer a mesma coisa, estou dizendo a mesma coisa, e esse teste aqui integrado é um teste que ele faz sem fazer a mistura, ele pega o TTPA e já faz direto, que na automação ajuda, né, o laboratório, mas atrapalha a gente, porque o que você vai ver aqui é que você faz direto isso e nem sempre isso aqui pode dar falsos positivos e falsos negativos, quando você não faz a mistura. Ou, pior ainda, você tem um TTPA que é normal, mas ele faz o confirmatório e dá positivo e você diz que ele tem um anticoagulante lúpico, ele não tem, né? A interpretação é que ele não tem. Então, tomar cuidado com esse teste integrado na hora que você, chamado teste integrado, que não usa, vai direto para o confirmatório, tá? O jeito bonito de dizer como é que o anticoagulante lúpico aparece é fazer um TTPA que é prolongado, tá vendo? Um TTPA simples e um RVVT, né? Do veneno de Rússia, olha como eles são prolongados. Mistura com plasma normal, nenhum dos dois corrige, tá vendo? E faz o fosfolípide, a redução é muito mais importante do que você esperaria num plasma normal. Isso é o bonitinho. E tem um outro jeito, que é esse aqui, que é o mais novo, que faz o teste integrado. Mas olha, é basicamente a mesma coisa. Ele é prolongado aqui, ele é prolongado aqui. Aí você faz o teste confirmatório, né? E aí ele aparece nos dois, ele é presente, né? Ele é positivo. E aí faz a mistura com plasma normal, tá? Nem sempre essa etapa é feita. Nos bons laboratórios ela é sempre feita, tá? Mas tem laboratório que só solta isso aqui para você, tá bom? Importante você olhar esse prolongamento, então. Esse é um exemplo do mesmo paciente. Esse é um paciente meu, do mesmo paciente, paciente em anticoagulação, por isso que a gente pede para não fazer enquanto está usando AVK. Ele tinha um TTP, um RNI de 2,93. Ele faz esse teste confirmatório direto, né? E ele dá uma dependência de fosfolípide enorme e uma presença de antilúpico. O mesmo paciente que eu pedi para colher, ficando um dia sem tomar o AVK, ele já, esse anticoagulante lúpico desaparece. Então, toma cuidado com esse teste integrado, tá, gente? Que ele pode te dar uma um resultado falso, né? Resultado falseado. Bom, outras dosagens. Dosagem de fibrinogênio, que é importante em várias coisas, eu preciso do método Klaus. Existe um método, que é o método... lembra da trombina jogada no plasma? Aqui é a mesma coisa, só que eu uso um plasma muito diluído e uma trombina muito concentrada. Nessa condição, o meu tempo é proporcional à concentração do fibrinogênio. Isso aqui é uma curva que eu fiz, tá? E essa essa é a linha, 3 pontos aqui, bonitinho, nessa faixa você consegue ler o fibrinogênio. E é quando você precisa da concentração precisa do fibrinogênio, especialmente em pacientes com L-asparaginase, para definir deficiência congênita, para o paciente em trombólise,
isso aqui, o método Claus é importante, é o que é o gold standard. Você pode também fazer o fibrinogênio derivado do TP, que é você fazer o TP, isso aqui é uma curva de variação de DO, né, de densidade ótica, e em um momento essa variação da DO para você fazer o TP é proporcional ao fibrinogênio. Nas concentrações entre 2 e 5 de fibrinogênio, 200 e 500 miligramas, isso existe uma boa correlação entre o fibrinogênio derivado e o Claus. Fora disso, não. Então, esse daqui não serve para você olhar eras paranginárias quando eu quero ver concentração baixa de fibrinogênio, né? Então, é o Claus que precisa ser feito. Dosagem de fator, eu vou só falar para mostrar para vocês como é que faz. Basicamente, eu pego um plasma deficiente naquele fator, geralmente é artificialmente deficiente, eu pego uma cromatografia, tiro todo o 8, então eu tenho um reagente para dosar 8. Tiro todo o 5, eu tenho um reagente para dosar 5. O 8 eu uso TTPA, o 5 eu uso TP na configuração. Mas é basicamente isso aqui. Isso aqui é uma curva de dosagem de 8, quando a gente faz isso, foi eu que fiz essa curva. Você vê que a gente vai diluindo o plasma e vai tendo diferentes concentrações de 8 à medida que a gente dilui o plasma com o plasma deficiente, tá? Não é com um tampão, né? Você precisa faltar só o fator 8. E aí eu construo essa curva e aí eu interpolo a minha amostra e minha amostra tinha 18%, tá? É basicamente esse mecanismo. Lembra que é uma escala logarítmica, tanto para a concentração quanto para o tempo que transforma, o logaritmo que transforma toda a exponencial em uma reta, né? É para isso que serve. Dosagem de inibidor, titulação de inibidor, eu não vou entrar nisso, mas é só para te lembrar o que é que a gente faz quando vai dosar as unidades Bethesda lá, né? O que é unidade Bethesda? Uma unidade Bethesda, por definição, é aquela que inibe 50% do fator numa amostra. E 2 unidades inibe mais 50%, ou seja, 25%, tá bom? Então, o que eu faço? Eu pego o plasma do meu paciente, que tem o inibidor, que tem o anticorpo, o inibidor é anticorpo, tá? Aí eu esquento ele a 56 graus por 2 horas, ou enfim, são 2 horas mesmo. O que acontece quando eu esquento o plasma a 56? Eu estrago todos os fatores de coagulação. Então, aquilo vira só um caldo de anticorpo que resiste a essa temperatura. Os fatores morreram todos. Então, eu tenho só uma solução de anticorpo. E aí eu faço diluições sucessivas, tá bom? Tá vendo? A unidade Bethesda é o inverso dessa diluição. Quanto mais diluído, mais anticorpo tem, tá? Guarda isso. E eu interpolo numa curva em que eu tenho uma coisa entre uma unidade Bethesda e 2 unidades Bethesda, e eu faço a interpolação, tá? Na verdade, a conta é bem mais complicada que essa, mas não deixa de ser uma conta, porque nós estamos trabalhando em escala logarítmica, como eu falei lá, né, para o fibrinogênio, é assim, para o 8, é assim. Na verdade, as unidades Bethesda vão. Eu escolho a diluição de acordo com o que eu espero, né? Então, eu doso uma primeira vez e vejo onde cai, e aí eu vou. O resultado que você tem na verdade, depende da diluição do plasma que você usou, tá? Então, é assim: basicamente, fazer essa titulação é você pegar o plasma do seu paciente inativado e ver quanto que ele inibe um plasma normal, o 8 numa amostra de plasma normal. E a diluição que você usar é que nem fã 1 para 640, uma coisa assim, né? Só que é uma conta um pouquinho mais complicada para fazer, mas é basicamente isso, é a diluição que me dá inibição do coisa, do 50% do fator 8. Então, a gente falou
ensaios coagulométricos, os ensaios cromogênicos são um pouco mais recentes e é uma sacada muito boa. Você tem uma enzima que reconhece uma sequência de aminoácido no seu peptídeo, são proteolíticas, né, as enzimas, e aí ela quebra aqui e solta esse peptídeo. Então, o que que eu fiz? Eu peguei esse peptídeo aqui e juntei com um substrato cromogênico. Aí a enzima vem, reconhece, quebra isso aqui, e na hora que eu solto esse substrato, eu consigo ler. Geralmente é uma paranitrolinilina, eu consigo ler a densidade ótica disso aqui, e é proporcional à quantidade de enzima. Assim, eu consigo fazer dosagem de fator. O fator 8, por exemplo, eu uso um sistema que ativa o plasma e eu vejo quanto o fator 10A aparece, né? A enzima que eu olho é o 10A. Dosagem de enzimogênio, plasminogênio, proteína C. De inibidores, é o contrário, né? Eu olho o que sobra, né? De antitrombina, de PAI-1, de alfa-2 antiplasmina e as monitorizações de anticoagulantes, tanto antitrombina quanto anti-10 ativado. São hoje muito difundidos, fáceis, automatizados e sensíveis, tá? Então, aqui é o anti-10 ativado para você ver um anticoagulante, né? Então, você tem o plasma com anticoagulante, você põe fator 10 ativado e você mede o 10 ativado residual, tá certo? Então, isso para heparina, funciona para tudo, heparina não fracionada, de baixo peso, fundaparinux, e funciona para os inibidores de 10, né? Rivaroxa, Pixel, Doxa, desde que eu uso a curva usando esses controles, né? Esse padrão, né? Não adianta eu fazer uma curva de rivaroxabana usando aqui uma curva montada com heparina, tá? Então, por isso que anti-10 para enoxaparina não é o mesmo anti-10 para rivaroxabana, são coisas diferentes, você precisa especificar, tá bom? Servem para a gente dosar as proteínas da coagulação, os inibidores, né? Antitrombina, a gente usa cromogênico, a proteína C usa cromogênico, a proteína S não é cromogênico, tá, gente? Só para lembrar, é ELISA que tem que usar, não é o cromogênico, tá? Existe influência dos fatores, dos inibidores, dos anticoagulantes orais novos, né? Especialmente na antitrombina, quando você usa o ensaio baseado em trombina, o que não é frequente. Geralmente os ensaios são baseados no 10 ativado, então ninguém atrapalha muito, tá? Só para lembrar isso, prestar atenção especialmente na antitrombina. Nas outras, a proteína C poderia ter um aumento, mas a gente nunca mais usou esse dosagem de proteína C baseado no ensaio coagulométrico, é uma porcaria. A proteína S também é uma porcaria, a gente usa ELISA, tá? E o cromogênico da C não vê, e o ELISA, obviamente, não vê, tá bom? Ensaio cromogênico também, desde que lá inventaram esse moço aqui, esse MC, que não é um DJ, mas ele aproxima o 9 do 10. Eu acho tão bonito isso, então ele substitui o fator 8, né? Ele é um anticorpo biespecífico, ele junta os dois. É muito bonito isso aqui. Só que aí, quando você vai monitorar esse cara, você não consegue muito bem com os métodos coagulométricos. Então, o cromogênico aqui na coagulação para esse indivíduo melhorou um pouco, mas ainda assim, para ele é bom, mas para os outros métodos que não, de tratamento de hemofilia que não reposição de fator, ainda a gente tem coisas que precisam ser ajustadas, e uma das coisas é essa dosagem, essa monitorização do tratamento. Mas eu não vou entrar nisso, a Sandra que um dia falar isso para vocês. Dedímero.
Então, só para lembrar, o dedímero é um negócio que a gente usa para burro, né? Ele vem, na verdade, da coagulação do fibrinogênio, que forma fibrina, e a plasmina vai lá e quebra a fibrina. E o dedímero, ele é um pedaço de uma molécula de fibrinogênio com a outra, tá vendo? Então, quando eu tenho dedímero aumentado, significou que eu ativei a coagulação, eu fiz trombina, eu fiz coágulo, eu dissolvi o coágulo, tá? Então, aumenta nessas situações, tá? Eu posso, é um anticorpo, tá? Específico, que é um anticorpo monoclonal, fixo em suporte. Pode ser um ELISA clássico, né? Eu fixo o anticorpo, boto lá o dedímero e enxergo ele, e pode ser em suportes tipo látex, e em outros suportes físicos para dosar. Então, aqui a gente tem vários jeitos de dosar, são vários marcas de dosagem, né? Tanto quantitativos como semi-quantitativos, como esse aqui, que quase não usa mais, hoje a gente usa só quantitativo, e point of care, né? Que é no pronto-socorro para saber se o indivíduo tem embolia pulmonar. Não é só para isso que serve o dedinho, tá, gente? Uma coisa importante para nós hematologistas é a dosagem de dedímero, o dedímero elevado artificialmente ou erroneamente, o espúrio, whatever, que é por causa da presença de anticorpos heterófilos, quer dizer, anticorpo contra outra coisa que interfere no meu teste. Então, o meu teste é isso aqui, né? É um anticorpo que pega o dedímero, um anticorpo revelador, tá certo? Aí eu venho e coloco um monte de anticorpo aqui que atrapalha essa minha leitura. Então, ele junta isso sem dedímero, tá vendo? Não tem dedímero nenhum, mas ele juntou. Então, eu faço um aumento absurdo de dedímero, mas que não tem dedímero, na verdade, tá vendo? Isso aqui não tem dedímero aqui, né? Isso aqui, geralmente, a primeira vez que eu vi isso foi uma paciente que vinha com 2.000 de dedímero fixa, ela não tinha motivo nenhum para ter aquilo. E a gente foi ver a literatura, conversamos e tal, e basicamente era só repetir, eu repeti com um outro método que é o VIDAS, que é um método de ELISA, né? Tipo sanduíche em placa, aí ela é normal, esse dedímero. Então aqui mostra só essa diferença, né? Você vê quantidades, né, elevadíssimas de dedímero, 8.000, 2.000, 2.700, e quando você faz nesses quantitativos, ela, ela é normal, na verdade. Então, é um falso elevação, né? Ah, Tanto o dedímero quanto o teste de geração de trombina, que é o que eu quero falar, eles servem para nós hematologistas, tá? Depois da suspensão da anticoagulação, o que que acontece com o risco desse paciente? Por quê? Porque a gente viu as trombofilias todas, foi tudo bonitinho, mas quando a gente vai olhar a recorrência, ter trombofilia ou não ter, não muda nada. E o que faz diferença é ter uma trombose espontânea ou ter uma trombose é, é, provocada, tá? E mesmo assim, isso aqui não isso é uma diferença importante, né, de incidência de recorrência, é, mas é difícil identificar esse cara. Quem é esse sujeito aqui? Então, um jeito de ver é dedímero. Usar dedímero depois que você suspendeu o anticoagulante é um jeito de olhar isso. E o outro jeito é a geração de trombina. Existe uma teoria que eu acho muito bonitinha. O sujeito com uma trombose provocada é um cara que tem uma geração de trombina, pode ser um pouquinho acima do normal, e ele faz picos de elevação de dedímero, como uma cirurgia, uma infecção, e aí ele volta para essa situação em que o risco de trombose dele é menor. Existem pessoas, aquelas que provavelmente fazem a trombose espontânea, que tanto a geração de trombina quanto o dedímero dele é constantemente elevado. Ele nem precisa de nada para fazer a trombose, por isso que ele faz espontaneamente, tá? Bom, teste de geração de trombina, o que que é? É um negócio velho, olha só, quando foi publicado esse trabalho pela Rosemary Biggs, eu nem eu tinha nascido ainda.
Mas é um negócio super grosseiro, mas muito bem bolado. Eu pego o plasma, jogo tromboplastina, então eu gero trombina, tá certo? E aí eu pego uma alíquota dessa mistura com trombina e jogo numa série de solução de fibrinogênio e vejo o tempo de coagulação que é proporcional à quantidade de trombina gerada. Só que isso é grosseiro para burro, né? Na verdade, a trombina gerada, eu não consigo ver muito bem. A trombina tem um uma vida média muito curta. Então, aqui eu precisava jogar a tromboplastina e gerar muita trombina, então não era um teste bom. Mas aí veio a tecnologia que ajuda a gente a ter um substrato fluorogênico, que é diferente do cromogênico, aqui é de fluorescência. Então, ele consegue ver quantidades muito pequenas. O cromogênico já vê coisas muito menores do que no teste de coagulação. O fluorogênico ainda mais. Então, aí eu fiquei bem confortável. O que que eu faço? Eu jogo plasma, jogo um fator tecidual recombinante, já não é mais aquela coisa de tromboplastina grosseira, fosfolípide, cálcio, e eu vejo a formação, né, tá vendo? Ó? Eu vejo a formação da trombina, tá? E isso aqui, essa curva, né, ao longo do tempo, isso aqui é um aparelho, um registro, né? Isso aqui me mostra a quantidade de trombina que foi gerada. Então, se você imagina que é um indivíduo normal, aqui é um indivíduo deficiente em 8, olha só, um hemofílico com uma baixa, né? Isso aqui é bom, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é um sujeito com um inibidor de 10, a rivaroxabana, né? E esse aqui é com a dabigatrana, o inibidor. Você vê que ele, à medida que aumenta a concentração da rivarox, na verdade, esse é a pixa, nesse aqui. Mas tanto faz. Você vê que quanto mais eu aumento a dose do anticoagulante, eu diminuo a quantidade de trombina, que é a área embaixo dessa curva aqui. A inibidor de trombina também. E olha que bonitinho, isso aqui é AVK, né? Olha a varfarina, como ela diminui a atividade, a geração de trombina, tá? Por isso que a gente fala, né? Isso aqui eu acho muito emblemático. Por que que varfarina funciona em SAF triplo positivo? Porque ela inibe trombina pra caramba, muito mais do que uma pixabana consegue, uma dabigatrana consegue. E na vida real, isso se reflete ela ser para triplo positivo, para prótese metálica, por isso que funciona melhor, faz sentido, né? E isso aqui é o teste de geração de trombina, só para mostrar para vocês que isso é um estudo em pacientes com trombose venosa, primeiro episódio, e foram acompanhados ao longo do tempo. Então, quem tem geração de trombina alta, trombosa mais, igual que nem o dedinho, né? E, finalmente, o último teste que eu quero falar é o teste que tem pouco a ver com os hematologistas. Vocês não andam nesses lugares assim, né? Correndo no meio da rua, da IA, né? Da IA, IR, né? Que é o plantão médico. Esse teste que precisa ser feito rápido, nesse ambiente horroroso, e que não dá tempo de você fazer o TTP, TTPA, e que consegue avaliar risco de sangramento, que consegue enxergar drogas, enfim. Esse teste é a tromboelastometria. Eu brinco sempre que essa figura, você vê um tromboelastógrafo e um sujeito vestido de pijama aqui, que é quem usa, ou ele está numa emergência, ou ele está na sala cirúrgica. Essa é a vantagem da tromboelastometria. Os hematologistas ficam vestidos desse jeito, eles se vestem melhor, né? Então, assim, para nós não funciona tão bem, tá? O que que esse teste te conta? Qual a vantagem dele? Ele é feito em sangue total, e você vê um monte de coisa. Você vê a formação do coágulo, ele vem vindo, né, aqui. Aí, de repente, ele começa a formar o coágulo, essa cuba, né, que roda, ele começa a traçar essa curva aqui, tá? Ele traça essa figura. Então,
Esse ângulo, esse tempo é a quantidade, depende de fator de coagulação, basicamente. Esse ângulo depende também da velocidade de formação do coágulo. Essa amplitude máxima, ela é muito sensível a fibrinogênio e plaqueta, tá? Fator 13 também, mas ela não serve para dosar fator 13, tá? Não vem com isso. E a grande coisa que só ela conta, que é o índice de fibrinólise, né? O coágulo começa a desaparecer, ele começa a desfazer, então você consegue ver essa amplitude depois de 30 a 60 minutos, você consegue ver isso. E tudo isso em tempo real agora. Eu não preciso do hematologista na sala e eu consigo guiar a minha reposição com esse tipo de traçado. Então, aqui está um traçado normal, aqui está um traçado de diminuição de plaqueta ou fibrinogênio. Aqui eu tenho um sujeito que demora para fazer, eu tenho deficiência de fator aqui. E aqui eu tenho uma hiperfibrinólise, bonitinho, tá certo? Eles conseguem fazer ácido elágico, então, que é o chamado INTEM. Então, eu faço TTPA, eu uso tromplastina de fator tecidual de cérebro de coelho, então eu tenho o Extem, que é o extrínseco, que é o TP. Ele não me dá mais informação que o TP e o TTPA do laboratório, tá, gente? Só que ele é rápido, ele é imediato. Então, aí sim, ele me dá tempestivamente, tá? Eu tenho o Fibtem, que é eu inibo as plaquetas com a citocalasina e aí eu fico só com o efeito do fibrinogênio, então eu vejo. E o mais bonitinho é a proteinina, que aí eu ponho a proteinina, eu inibo a fibrinólise e eu reverto essa curva, tá? Então, você imagina que isso numa sala de emergência é perfeito, né? Então, assim, isso aqui é só para comparar as coisas que o teste viscoelástico comparado com o teste convencional TP-TTPA. Aqui eu uso um sangue total, aqui eu uso um plasma palmo-plaqueta, significa que eu tenho que ficar lá 15 minutos centrifugando. Eu tenho resultado rápido, aqui eu tenho um monte de tempo, e eu tenho como point of care, eu tenho na sala que eu preciso ir no laboratório. Isso aqui já é uma conversa fiada, né? Eu tenho uma avaliação compreensiva, total, compreensiva, quer dizer, abrangente. Não é. É tão delirante quanto TP-TTPA, tá, gente? Não é verdade, exatamente. E isso aqui, ele melhora isso é verdade, ele melhora o controle de reposição de sangue do PBM lá da Estela, melhora isso, mas não que os outros não tenham valor preditivo. Teve sim, sabe? Tem isso, eles são semelhantes. Você fazer um ou outro, só que um é muito mais rápido. Então, assim, só para mostrar como você faz isso, como é que você usa isso. Então, no trauma, né? Você vai fazer um paciente sangrando, não dá para ficar fazendo TP, TTPA. É muito mais fácil fazer um trombo, rola um trombo, você tem diminuição da fibrinólise da ácido tranexâmico, se na amplitude não foi, você dá ou concentrado de fibrinogênio ou o crio precipitado, você vê que é mais rápido do que você dosar o fibrinogênio, né? Se persiste concentrado de plaqueta, se ainda o tempo de coagulação está longo, né? Está demorando para abrir o plasma fresco congelado, tá vendo? Ou o complexo protrombínico. Então, isso no paciente fica muito melhor e muito mais racional. Na hemorragia pós-parto é a mesma coisa, tá? Só para mostrar as diferenças, como eu manejo isso. Tem para transplante hepático, são protocolos, tá? E funciona bem. E para fibrinólise, como eu falei, o único jeito de você avaliar a fibrinólise hoje nos tempos normais é o tromboelastometria mesmo, né? Dosar dedímero, fibrinogênio, plasminogênio, não serve para nada na prática.
tá? Para você detectar diferenças de fibrinose, que é CVD, hiperfibrinose primária num paciente com cirurgia de próstata, por exemplo, depois trombólise, né? São essas situações. E antes a gente tinha o tempo de lisdioglobulina, mas ele é um teste manual, isso aqui é artesanal, a gente faz um tubo, acidifica para tirar o, os inibidores, coagula isso com trombina e fica esperando lisar. É basicamente esse o princípio do método, mas é um método muito artesanal, muito manual, não dá para automatizar. O tromboelastógrafo resolve sua vida aqui. Então, acho que era isso que eu queria falar em suma. A gente tem, eu coloquei aqui todos os aparelhos, né, de hemograma, de coagulogramas, né, em vários tamanhos, até no point of care, de função plaquetária, o PFA, o agregômetro, citometria de fluxo, os fluorímetros para teste de geração de trombina e o a tromboelastometria, que a gente mostrou que serve para tentar o manejo do paciente em situações de emergência, que é um pouco melhor, né, do que você avaliar o prognóstico do paciente usando horóscopo, mas lembrando que ele tem suas limitações, tá? Então, era isso que eu queria falar. Obrigada. Deixa eu parar a apresentação aqui para a gente. Agora eu vejo vocês. Muito bom, doutora Deise. Perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, eu tenho. Doutora Deise, tira uma dúvida pra gente. Quando a gente dosa o anti-10A Isso. do... A Pixabana é diferente do anti-10A também do Rivaroxabana? Então, é isso. Em termos você vai ter uma expectativa para cada um, né? Em termos de o que você esperar. Você tem que olhar isso, a tabela de cada coisa. E o teste, você precisa que o laboratório faça a curva padrão para você interpelar a sua amostra, usando uma amostra com rivaroxabana ou com apixabana. Então, assim, o da Riva não dá para dosar a pixa. Era isso que você perguntou, né? Isso, exatamente. Não Isso. dá. Acho que. Você não consegue. Eles são moléculas muito diferentes. Assim, a E despeito de as duas inibirem o mesmo fator 10, né? Elas são diferentes, a farmacocinética é diferente. eu acho que na prática também a gente tem uma dificuldade grande quando a gente faz pesquisa de anticoagulante lúpico e às Isso. vezes o paciente já está em uso do anti-10A, como por exemplo o Rivaroxabana. E aí a gente tem muitas vezes aquele falso É, anticoagulante. seguramente. Se você tem um paciente tomando Riva e você faz o anticoagulante lúpico, ele der negativo, você joga fora o teste, porque tem que dar positivo. Tem que dar positivo. Tem que E dar aí, e positivo. aí qual é a sua sugestão para a gente fazer essa Olha, o que que investigação? eu faço? O que que eu faço? É, se o paciente tem função renal normal, a partir da 25ª hora que ele não tomou a Riva, ele já tem uma concentração de Riva muito baixa, tá? Se você quer ter mais certeza ainda, deixa ele um dia sem tomar. Tá bom, perfeito. Aí um Bom, dia sem tomar, o sujeito não tem Riva. Se ele tiver Riva circulando, é porque ele não tem rim. Agora, se ele não tiver rim, aí nós temos um problema para o diagnóstico de antilúpico, entendeu? perfeito, perfeito. E lembrando, né, isso para o antilúpico é muito importante, mas lembrando, né, só para a gente falar, Walter, não é para monitorar anti-10, anti-trombose, Sim, não é. Você vai usar isso em situações muito específicas. perfeito, perfeito. Mais alguma pergunta? Oi, doutora, bom dia. Oi, bom dia. Primeiro, muito obrigada pela aula, muito boa. Obrigada.
Eu só queria, se a senhora puder repetir, aquela questão do teste do anticoagulante lúpico entre aqueles dois métodos de teste, porque não ficou muito claro para mim a diferença. Na verdade, o que que acontece? O teste certo é você fazer TTPA longo, você faz uma mistura com plasma normal e você aumenta a concentração de fosfolípide, tá? Ele tem essas 3 etapas. Você imagina que isso num laboratório grande complica, porque eu preciso fazer o TTPA, ver se ele é longo, aí eu misturo com plasma normal, eu estou gastando reagente, tá vendo? E aí eu faço o outro, o confirmatório. O que que se preconiza e mesmo no kit vem assim? Eu faço um TTPA normal e um TTPA com fosfolípide. Percebe? Eu vou direto para o confirmatório. Eu não faço a mistura com plasma normal, né? É um TTPA prolongado que corrige, que mostra dependência a fosfolípide, então eu digo que é um antilúpico positivo, sem precisar fazer a mistura, percebe? Entendi. Entendeu? Que aí ele não Qual vai é ser o tão. problema? E dá problema, né? Dá mesmo. Uhum. Dá problema. Por isso que eu peço sempre o TTPA, por isso que vocês veem eu fazer isso no ambulatório. Quando eu vejo o laboratório que faz isso, geralmente é um sujeito que não sabe o que está pedindo, o cara do laboratório não sabe o que está fazendo, e a gente também não sabe o que está lendo, então fica tudo certo, né? Na verdade, é um tipo de resultado que não, ele pode ser falso positivo, ou falso, ou mesmo falso negativo. Eu preciso saber se esse TPA é longo e se com plasma normal ele corrige ou não. Porque pode ser só uma deficiência de fator. Pode ser só um paciente em uso de AVK, por exemplo, né? E como todo TTPA é dependente de fosfolípide, é que o TTPA, quando você tem um antilúpico lá, um anticorpo antilúpico, essa dependência é mais importante. Entendeu? Então, essa diferença nem sempre fica muito clara. Por isso Entendi, que, doutora. por isso que antilúpico precisa entender o que você está vendo para poder interpretar aquilo. Obrigada. Eu fico meio, assim, cabreira com o laboratório que me diz que é positivo ou negativo. A minha resposta é sempre, eu não perguntei isso, eu não pedi isso, eu pedi para você fazer o antilúpico. Faz e me dá os valores que eu interpreto, né? Ou então, tem uns que são assim, eles exageram também. É fortemente positivo ou fortemente reagente, como se fosse uma reação, né, de anticorpo normal, como se dosa uma sorologia para mononucleose, é reagente, forte reagente. Não tem nada a ver com isso, né? Você percebe? É um TTPA. Nós estamos falando sempre de um TTPA. Doutora, eu tenho uma dúvida em relação Sim, ao anti-10A. Eu tá. lembro que a gente discutiu na última aula da senhora sobre as indicações do uso dele, que a gente usa pouco e é mais quando a gente tem dúvida se, por exemplo, um paciente obeso está sendo anticoagulado corretamente. É isso mesmo, doutora? Tem mais alguma outra indicação? É E em insuficiência que... renal. Ah, Perfeito. desculpe, desculpe. Isso, eu tenho dúvida se em cada antifato A tem um tempo específico para dosar, ou é independente do anticoagulante. Ok. Então, assim, quando que eu vou usar é toda vez que eu preciso saber se aquela dose que eu estou dando está adequada para aquele paciente. Você lembra que para ter uma profilaxia adequada, eu tenho que recuperar entre 0,3 e 0,5, e para tratamento para um paciente com trombose aguda, eu tenho que ter entre 0,5, 0,7, 1, até 1 unidade de anti-10 por ml, tá? Por isso que a gente fala em dose profilática, dose de tratamento, tá? Essa é a diferença. A dose de tratamento, essa dose alta de anti-10 para o paciente, é a fase aguda da trombose, do tratamento da trombose. Eu preciso atingir isso, tá? E por isso que eu preciso de dose mais alta.
e a dose para manter uma anticoagulação que consiga inibir a formação de trombo sem causar muita hemorragia, porque o paciente não está com uma trombose ativa ainda, pelo menos, é a tal da dose profilática. Então, o nível de anti-10 que eu preciso é um no outro, depende do paciente. Quando que eu olho? Por definição, essas doses que eu falei para você, de 0,3 a 0,5, depois de 0,5 para cima, elas são dosadas 4 horas depois da dose da enoxa. Nós estamos falando de enoxa, tá? Que é onde você monitora, na situação onde você monitora. Você vai monitorar isso num paciente obeso, é uma situação que você vai até 120 quilos, 150 quilos, você usa 1 miligrama por quilo. Depois disso, você pode fazer, para tentar ver se você não está fazendo uma superdosagem, você pode dosar 4 horas depois da injeção, para ver se você está atingindo o máximo que você está atingindo, ou no paciente com insuficiência renal, que você precisa olhar se você está acumulando a droga. Então, se você está acumulando a droga, você vai olhar imediatamente antes da próxima injeção, que você tem que ter menos de 0,3 unidades naquele momento. Senão você está acumulando, você vai dar a próxima injeção, uma hora ele vai sangrar, porque ele vai subindo, né? Então, o momento de dosar é esse, é um motivo para dosar esse. Quando que se dosa anti-10 da Riva? Vamos pegar a Riva. Quando você eventualmente usa um paciente que eu preciso usar uma droga antiepilética, anticonvulsivante, que pode interfere no AVK, interfere no DOAC também. Aí eu vou fazer no pico, né? E ver se ele está atingindo, se não está interferindo. Ou o paciente que perde função renal, eu vou ver se ele está acumulando sedosa antes da primeira dose. Mas um paciente que perde função renal, você não vai mais usar DOAC, né? Tá certo? Aquela história do apixabana em paciente em diálise, se você for olhar os estudos, são estudos não controlados de pacientes muito selecionados. Aí dá igual, a varfarina vai pior porque os pacientes pior eu deixo com varfarina mesmo, é normal, né? Não é randomizado, né? Se fosse randomizar, você não consegue ter essa resposta. Então, toma cuidado porque acumula sim, né? Ou você está com um paciente com rivaroxabana e que chegou o motoboy com transplante renal, né? Chegou o rim pré-doado, do doador falecido. Aí você quer saber quanto tem ainda, né? É um jeito. Você até pode saber. E o que você faz? Eu não sei, né? Você não tem como reverter, né? Você usa Andexanet? Pode ser. Usando Andexanet, o cara aumenta o risco de trombose depois. Aí você cobre com enoxa. Percebe? Você vai ter que Perfeito, olhar. doutora. Mas precisa ser, considerando os casos dos pacientes usando enoxa e obeso, por exemplo, que a gente vai fazer 4 horas antes. A gente precisa fazer após algumas doses específicas ou, por exemplo, depois da dose Não, completa de terapia, a gente já pode dosar? não pode, porque se ele tiver função renal normal, isso não deve mudar, Perfeito. Perfeito, doutora. né? Muito obrigada. Se não tiver, aí muda, né? Lembra, o que que acumula droga? Função renal. Acho que perfeito. Acho que Deu. tá bom, doutora Ney. Muito obrigado, viu? Parabéns pela explanação. Realmente. Obrigada, gente. Obrigada pela paciência. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tá, Uma, tchau, uma tchau. uma Tchau, boa tchau. semana para todo mundo.